Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui do nossa segunda edição aqui do podcast Prosperingá e o primeiro nós falamos sobre educação financeira, foi um podcast muito legal e hoje nós vamos falar sobre seguros. Esse tema que todo mundo escuta falar, alguns têm medo, outros são super aderentes, mas nós aqui do Prosperingá nós queremos desmistificar algumas coisas para vocês. E é por isso que nós estamos conversando aqui com um time de especialistas. Eu vou deixar eles se apresentarem para a gente começar um bate-papo incrível. Tem muita coisa boa para a gente conversar hoje e eu espero que vocês gostem muito. Acompanhem o podcast, acompanhem os nossos cortes que nós vamos colocar nas nossas redes e vocês vão aprender milhões aqui hoje. Vamos lá. Vamos começar aqui com o Renan. Renan, se apresenta aí, meu amigo. Um abraço aí a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Como a gente está fazendo um podcast, não sei que hora que você vai ouvir a gente, mas meu nome é Renan Batilana, sou gerente de produtos aqui da Sicredi Dexis, já se vão 15 anos aí no mercado de seguro, e você falou sobre educação financeira, seguros também é educação financeira, então uma continuidade aí no Prosperingá, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Agora comigo, eu sou Ricardo Vieira Alsec, sou corretor de seguros, 40 anos de mercado, e desejo trazer para vocês, netos espectadores, algumas informações básicas sobre seguros. Parece uma coisa complicada, mas não é. Temos que saber como fazer, quando fazer e com quem fazer. Obrigado. 40 anos de seguro. Eu não era nem nascido ainda. Mas olha, esses seus já estou impondo autoridade aqui, né? Vamos lá. Meu nome é Marilei, eu sou da Dom Corretora de Seguros e eu já estou no mercado de seguros já praticamente 3 décadas. Entendo um pouquinho, não muito, né? Mas a gente procura sanear as dúvidas dos clientes no dia a dia e contribuir para o crescimento deles financeiro e também garantir que eles protejam os seus bens, né? Que é tão difícil de garantir os bens, então a gente procura auxiliar eles nesse processo. E aí espero que eu possa contribuir hoje com vocês com algumas informações que sejam relevantes para vocês. Que legal. Ela falou que ela sabe só um pouquinho, 3 décadas, né? Só. E ela ocultou a verdade, né? Pois é, sabe muito, né? Você sabe que eu fico imaginando aqui, né? O Ricardo falou que tem 40 anos de história. Como o mundo mudou desde que vocês começaram a trabalhar com seguro? As seguradoras, o próprio seguro se adaptou ao novo mundo, né? E isso não para. Hoje continua da mesma forma. Eu estava dando um exemplo para eles aqui um pouquinho antes da gente começar. Eu estava fazendo um teste com uma inteligência artificial e aí eu comecei a questioná-la, a inteligência artificial, dizendo o seguinte: eu não quero fazer o seguro no meu carro. O que você acha? E ela começou a tentar argumentar porque eu precisava do seguro, né? E eu fui falando, não, mas tá muito caro. E ela foi falando, não, mas você precisa. E chegou um momento que eu falei, você tem razão. Eu tô pensando aqui comigo, você tem os terceiros, né? Se acontecer algum problema comigo, não só em relação a mim, mas a um terceiro, o seguro vai cobrir. E ela simplesmente respondeu para mim assim, você tem razão, isso é um bom ponto, né? E foi se argumentando. Eu queria colocar a primeira pergunta para vocês três, e fiquem à vontade para quem quiser começar, assim, tá, mas de fato, o que um seguro, qual a importância dele para a vida das pessoas, né? Não só para a pessoa em si, mas para a família. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente aqui, porque as pessoas que vão nos escutar, assim, tá, para que eu quero um seguro? Ainda mais jovem. Os jovens falam, eu quero seguro para nada, seguro só é para me arrancar dinheiro. É só para arrancar dinheiro das pessoas mesmo ou não? Bom, eu vou começar respondendo aqui, posso? Claro. Então, vou tomar liberdade. Olha, seguro. Proteção patrimonial, né? Você luta uma vida inteira ou começa trabalhando, acumulando valores ou bens, e você tem as intempéries que decorrem da sua vida, do meio onde você vive. E você precisa se garantir. Você mencionou uma situação bastante interessante, falando um pouquinho do que nós mais conhecemos, né? O público, o seguro do automóvel. Nós andamos em vias públicas, a todo momento nós encontramos algum tipo de acidente. Imagine você, meu jovem, ou você, a pessoa mais experiente, tem seu carrinho, lutou para comprá-lo, ao longo do tempo conseguiu, e aí você causa um acidente, você é culpado. O seu carro você pode guardar na garagem e andar aí de Uber, de ônibus, não é?
Mas o dano material e o dano corporal que você causou, ele é emergente, ele é urgente, ele é para ontem. E você tem que estar resguardado. É nesse ponto que acho que o seguro ajuda bastante. Perfeito. E quando você contrata um seguro, você está transferindo o risco que você não tem controle para uma seguradora. Você não tem... Quando você tem um seguro residencial, já citando alguns produtos, você não tem controle quando e se vai dar um vendaval e se ele vai afetar lá a estabilidade da sua casa, se ele vai, né, destelhar tudo. Então, por que você vai ficar ao relento, né, esperando acontecer? Então, você contribui de alguma maneira lá pagando um prêmio que a gente fala para a seguradora, para você ter essa tranquilidade e a proteção que ela vai garantir esse dano financeiro que você teria. Né? E aí nessa linha, né, quando você está com um carro e ainda questão de acidente, vamos dizer que você tem se você tiver algum cuidado, você tem um mínimo ali de controle, né? Andar dentro da lei, né? Você acaba minimizando um pouco o teu risco. Agora, e quando a gente fala climático, né? A gente tá vendo no mundo hoje que dá uma pancada de chuva num lado da cidade, que destrói um lado da cidade, no outro não caiu uma gota. Né? Então, hoje o climático também, principalmente no residencial, no agronegócio, patrimonial, ele é um ponto bastante relevante. Né? Mari, quero que você fale também. Fala de pessoas também, você falou do danos ao material terceiro, mas também tem os danos à pessoa, né? Então, a pessoa, ela tem um valor irreparável, né? Não tem como você saber quanto vale uma vida, né? Então, dependendo da idade da pessoa, dependendo do trabalho dela, quanto que ela ganha por mês, vai ser calculado, né, os anos de vida dela, com o valor que ela ganha por mês, para saber quanto que vai ser esse valor que ela vai ter que receber de indenização. Legal. Você sabe que você estava falando aqui, eu estava pensando um pouco. A gente acaba falando sempre dos mesmos seguros, né? Sim. Que são auto, residencial, patrimonial, vida e tal. Que são os mais comuns no Brasil. Eu conversava com um amigo que mora nos Estados Unidos e ele explicava para mim que ele fez um seguro de uma cláusula, de um contrato. Falou, David, do contrato todo eu peguei uma cláusula e eu fiz um seguro daquela cláusula. Aqui no Brasil, quais são os tipos de seguro que nós temos hoje, né? Lógico, tem o auto, mas deriva alguma coisa dele? Quais são os seguros que são os mais usuais? Mas quais são aqueles que vocês veem assim, que é mais diferente? As pessoas acabam não falando dele, ou poucas pessoas comentam dele, mas existe seguro para isso. A maioria são os seguros de responsabilidade civil, né? A responsabilidade civil, tanto da construção, como familiar. Médico. Mas me dá um exemplo, O povo quer saber. Qual um exemplo de que pode acontecer e o seguro cobre de repente? Poderia dar um exemplo de responsabilidade civil, médicos e dentistas, profissionais da saúde. Uma dessas. Vamos lá, você é médico e acabou de se formar ou não? Acabou de se formar e fez a sua especialização para cirurgia do coração. Talvez você vá fazer uma cirurgia que você nem teve um erro médico que você causou, mas teve alguma situação do próprio hospital que você estava atendendo em que aquele paciente teve alguma intercorrência, veio a falecer. E aquela família entra com uma ação responsabilizando você, médico. Se você não tiver um seguro, o seu patrimônio está sob avaliação da justiça. A sua imagem está sob avaliação da justiça. Então, por exemplo, eu, Renan, me formei e não tinha um seguro para me proteger. Não. Mas você está já se precavendo de um possível erro? Não. Mas talvez um juiz, né, Ricardo? Ele pode falar que o erro do hospital foi causado porque você não tinha uma monitoria daquele hospital. Estou dando um exemplo fictício, mas já vimos acontecer. Sim. O que acontece no dia a dia? E, por exemplo, muitos médicos não têm essa cobertura. Olha só que interessante. E a questão da corresponsabilidade, né? Então, assim, você vai ser um responsável solidário por aquela fatalidade. Sim. Pode acontecer um erro, né? Somos humanos, mas... Porque normalmente é colocado, né? No médico, né? Esse é um seguro diferente, né? A maioria da população fala, não sabia que não tem conhecimento. Existe seguro para tudo, pessoal, tá? O que acontece? Nós vamos dar uma mudada aqui, uma pequena catequese. O Brasil, hoje, ele está se desenvolvendo nessa área, né? O consumidor está começando a conhecer um pouco das suas, digamos, dos seus direitos, mas também das suas obrigações, porque temos que colocar, quando se trabalha a responsabilidade civil, há direitos e obrigações, né? Você não contratei uma pólice, tenho todos os direitos. Não. Para que eu tenha direito, eu tenho que cumprir algumas regrinhas básicas, né?
tá certo? Então vamos lá. Hoje no Brasil nós temos aí, a gente chama de ramos de seguro, 67 modalidades. 67. 67. Nós exploramos assiduamente no máximo 10, que é o que o povo conhece. Olha. Aí você vai entrar no automóvel, no seguro de vida, no seguro patrimonial, no seguro saúde. Agrícola. O agrícola que está se desenvolvendo agora porque é um país, né, agrícola. Quem segurou esse país até agora é a agricultura, tem que ser claro. E esse pessoal precisa de garantia, correto? Então, vejamos bem, nós temos muito para desenvolver. E quando se fala de educação financeira, evidentemente o cidadão, a cidadã, tem que pensar, eu tenho que trabalhar, progredir, gerar riquezas, mas tenho que me resguardar. Então, quando eu falo isso, David, há seguro para tudo, existem apólices específicas, profissionais que trabalham segmentadamente, é uma outra estrutura, é um outro aquário, digamos assim, tá? Então, nós temos que trabalhar muito isso pela frente. Mas as pessoas que tiverem interesse sobre algum seguro que ele acha que puxa, aqui não existe seguro para isso. Se procurar uma cooperativa ou um profissional de seguro, ele vai acabar achando que não existe seguro para isso. Sim. Mesmo que você não, pensando no lado do corretor, talvez ele seja especializado no vida, ou numa cooperativa como a nossa, que tem alguns anos de atendimento, a gente vai falar, olha, a gente não trabalha com isso, mas nós temos esse profissional que pode te indicar, nós temos pode atender, área, porque realmente são particularidades que tem que ser especialista mesmo para atender. E as necessidades do próprio mercado foi fazendo com que a seguradora fosse criando esses produtos. Porque não é a seguradora que cria os produtos, são os próprios consumidores que vai sociedade, né? As demandas vai surgindo. Por exemplo, seguro agrícola antigamente quase não se fazia. Seguro de animais, seguro de cavalo, de bois, hoje tudo faz esses seguros. E que não, só para ajudar, você veja bem, as seguradoras elas estão preocupadas, desde você certamente recebe aqui diretores de área de produtos, tem toda... Eles vêm ouvir a ponta, né, que é o pessoal que consome seguro. E você manda uma demanda da cooperativa, por exemplo. A minha cooperativa está com essa demanda. O secretário está com essa demanda aqui, eu estou recebendo, não consigo supri-la. Ele vai levar isso, tá? Vai colocar seu staff, seu pessoal, vai estudar, ter os atuários. Então, vão elaborar um produto, talvez específico ou aberto para o mercado. Mas a gente começa sempre com um piloto, certo? Então, a gente precisa, digamos assim, demandar essa necessidade para ver como é que a gente consegue suprir dentro da pólice de seguros. Um caso que a gente vê, né? Há pouco tempo atrás não existia drones, né? Não. Não existia drone. Coisa recente, 5, 10, 6 anos para cá. Hoje nós já temos seguro para drone. Olha só que coisa, né? Então, de fato, a seguradora vai se adaptando. Vai se adaptando com o mercado. Com o mercado. Mas teve um ponto que vocês falaram de seguro-saúde. As pessoas olham e falam, mas seguro-saúde, sabe que é uma academia isso, né? Eu tenho que ir lá, vou fazer o seguro da minha saúde usando como academia, né? Mas o que de fato é o seguro-saúde? A pessoa que ficou pensando, mas o que será que é isso? Como que funciona o seguro-saúde hoje para a pessoa que adquire o produto? Porque o seguro-saúde, o que acontece? É uma apólice como você vai fazer um seguro do seu carro. Então, é um seguro da sua vida, né? Não do ressarcimento, no caso da pessoa vir a óbito ou não, mas em vida mesmo. Então, por exemplo, você vai ter uma segurança que você vai fazer uma garantia mensalmente, você vai fazer uma reserva mensalmente. Como a gente não tem essa capacidade de saber se você vai fazer um tratamento, quanto vai custar esse tratamento, o custo desse tratamento, custa, você precisa fazer uma cirurgia, quando vai. Então, você não tem como fazer essa reserva financeira para precificar isso. Né? Então surge, por exemplo, uma cirurgia de emergência, uma cirurgia, qualquer tipo de cirurgia. E se você tem o seguro saúde, então você vai se resguardar com esse. Então, para fazer uma cirurgia cardíaca, cirurgia cerebral, qualquer coisa do corpo. Ou mesmo a sua manutenção, né, do seu corpo. Assim como você faz a manutenção do seu carro, da sua casa, você também faz a sua manutenção do seu corpo, né? Então, o funcionamento, né, Marilei, né, para quem está nos assistindo, é um pouquinho diferente do plano de saúde, né? Com o seguro-saúde, você vai num médico que você livre escolha, como a gente fala no mercado. Livre escolha. Eu quero escolher o melhor especialista para me tratar naquela situação de um coração, por exemplo. Exatamente. Então, é R$500 a consulta, o seu seguro-saúde vai te reembolsar após você fazer o pagamento. Você paga
E depois pede o reembolso. Isso, assim, ele não vai reembolsar 100%. Aí vai depender planos, do né? plano que você vai fazer. Ah, entendi. Porque são vários planos, né? Então tem Isso. o plano lá que cobre uma vez a tabela da MB, né? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, até 6 vezes. Depende do plano, Do plano que você vai depende, contratar. depende da seguradora que você vai fazer o plano, né? Legal, Então, legal. por exemplo, se você faz uma lá que cobre, por exemplo, 3 vezes, você vai, digamos lá, vai ter um valor X para receber. Se você for num especialista que cobrou lá 500, 700, 800 reais a consulta, você vai receber uma parte, não vai receber 100%. Sim, Então, aí, quando você contrata esse plano, você tem que ter ciência de qual é o plano que você está contratando, para você saber quanto que você vai ressarcir. Então, se você sabe que você não vai ressarcir 100%, você procura os médicos que Adequar, são isso, conveniados melhor adequar. para você não ter que pagar. Então, você entrega sua carteirinha e passa a carteirinha lá e você já vai ser atendido. A mesma coisa são os hospitais, são os laboratórios. Ah, então né, existe uma clínica. rede conveniada também pra Existe isso? também uma rede Ah, conveniada, entendi, também isso. entendi. Mas hoje tem muitos médicos que não estão credenciados a nenhuma companhia seguradora. E tem algum exemplo de companhia que tem o seguro saúde que vocês Tem. têm? Quais são Eu as, tenho. as principais O companhias? que eu conheço hoje eu tenho o Bradesco e a Sul América. Sul São os América principais do São os Brasil. principais, Players de inclusive mercado, hein? o plano meu que é o do Bradesco, né? Então, Aham. assim, falo com propriedade porque eu tenho esse Que é o plano. saúde. E quando você fala Que é o Bradesco Saúde, o Bradesco tem o plano de saúde Bradesco também, que é diferente, né? É Exato. diferente. Ele tem a rede credenciada, que é o mais comum que a gente... Ele é, tem, né? ele É tem. aquele médico que você pode ir. Tem você toda a não rede paga e credenciada, você não então- paga para ser reembolsado, né? É quase, Você paga o plano praticamente todos os hospitais são credenciados, né? E os laboratórios também todos são credenciados. O que não são credenciados são praticamente são médicos, né? Especialistas hoje. Interessante. Agora, tem tanta coisa pra gente falar, gente. Eu vou tentar otimizar aqui, que é muita coisa boa. Mas eu quero ficar ainda no campo da vida das pessoas. E a gente fala de seguro-vida. Uma vez eu falei pro um amigo, eu precisava fazer um seguro-vida, e ele falou assim, sai pra lá, eu não quero morrer. Eu vou deixar pro Ricardão, né? É, com Esse aí você, não, com esse não vai você. ver Eu o falo, não quero o seu mal, eu quero o bem da sua família, né? E aí ele falou assim pra mim, mas é um comportamento quase que espontâneo das pessoas, falando, eu não quero saber de seguro de vida, eu não quero morrer. Mas tem uma coisa que a gente sabe nessa vida, é que a vai morte é chegar certa. uma hora. A morte é certa. Agora, eu queria que vocês tentassem convencer as pessoas que estão nos assistindo, assim, o que de fato um seguro de vida pode fazer pelas famílias, que nós sabemos que uma hora vai chegar, a nossa hora, mas o que ele pode fazer também em vida. Porque muita gente desconhece isso, acha que é só quando morrer. Perfeito. Como é que vocês explicam isso para os nossos Se puder ouvintes? começar aqui, depois meus colegas vão contribuindo também. O seguro de vida, né? Primeiro a gente tem um estigma no Brasil de não se falar em morte, né? Então acho que talvez a gente tem que começar a entender esse momento, né? Ele vai acontecer e como que a gente se prepara para isso. Isso também entra a questão da educação financeira. E a questão aqui é duas coisas muito importantes: a proteção de renda em vida e também a proteção familiar. Com certeza. Quando eu faço um seguro de vida, eu vou pegar o exemplo da Previdência. Quando eu faço uma Previdência, eu estou pensando na minha aposentadoria. Seja ela Exato. a pública ou seja a privada. Quando eu faço um seguro de vida, é para eu me resguardar, ou, por exemplo, uma cobertura de doenças graves, a pessoa descobriu um câncer, ela utiliza o valor da cobertura que está contratada na pólice para o seu tratamento. Exatamente. Então, você não. Eu duvido, ou vou dar um chute aqui: 99% das pessoas não separam dinheiro para tratamentos de doenças como um câncer. Sim. Quando você faz o pagamento do seguro mensal, na hora que acontecer, e se acontecer, você tem lá aquele valor específico contratado para te ajudar no tratamento. Então, ele não vai comprometer o que você está acumulando para sua previdência, por exemplo, ou para um outro plano, para uma construção de uma casa, e aí você usa esse recurso da seguradora para te proteger. Então, é proteção de renda. Pouca porque gente ele sabe entra- disso. Pouca gente sabe Exato. disso. Ele vai entrar na educação financeira. Isso. Né? Então, assim, você trabalha uma parte do seu dinheiro para o plano de saúde, outra para o seguro de vida, outra para a previdência, né? Então, assim, você tem que fazer reserva para várias situações, de vários momentos da sua vida. Eu sempre falo que o seguro de vida e o seguro saúde são contas de consumos que a gente tem que ter no mês. Tem que estar lá. Você não fica Exatamente. sem Separado. você não fica sem pagar luz, sem pagar água, sem pagar internet. Então, essa é o que a gente tem que passar para os consumidores, para os nossos clientes, que ele tem que fazer essa reserva, jogar no fluxo de caixa dele. Perfeito. Todos os seguros ele tem que jogar no fluxo de caixa, porque aí ele vai ter uma vida mais tranquila, ele vai poder fazer uma reserva financeira para viagem, né, para os passeios, com a família. Então, assim, eu não me preocupo com a saúde, porque eu sei que eu tenho um plano de saúde.
né? É menos um problema É pra um você problema cuidar. mesmo pra Você se sabe que você preocupar. tá Então, parada assim, ali. eu não me preocupo com a questão do seguro do carro, se der, vou perder o carro porque ele tem seguro. Perfeito. Então, tudo isso aí vai fazendo parte da educação financeira. É a proteção, você tem que se proteger. Exatamente. Então, Eu quando vou você trazer- protege os seus bens com o seguro, você tem uma vida mais leve, mais tranquila. Isso. Você trabalha mais feliz, você trabalha mais alegre, porque você não tem preocupação financeira, porque você tem uma vida bem controlada, porque você já fez toda essa programação. Ô, David, eu vou só complementar. Foi mencionado aqui na mesa, gente, veja bem, olha, a gente não está tão preparado para uma doença grave. Você imaginou? Vocês já observaram o semblante da pessoa que descobre um diagnóstico de câncer? A casa cai, né? Nossa, acabou a minha vida. É impactante, né? É importante, David, porque é o seguinte, olha, a gente tem que estar preparado para isso. Isso é planejamento, né? Então, quando você fala educação financeira, óbvio, nós temos que trabalhar, temos que otimizar nossos recursos, mas como a Marili comentou, e foi bem lembrado aqui, olha, nós temos que nos preparar, aprender a nos, digamos assim, a nos proteger. Não precisa procurar o mais caro, você estuda aquilo que cabe no bolso. Por exemplo, o seguro de vida hoje, em vida, doenças graves, gente. Você teve um diagnóstico de doenças graves, um câncer, você vai ter que se tratar. Ah, eu tenho uma rede pública, eu não tenho plano, mas tenho a rede pública. Mas todo mundo sabe que é um problema. Assim. Você vai esperar o tempo certo. E às vezes você não pode esperar. É. E essa é a grande verdade. Outro ponto que a gente enfrenta, isso aqui os colegas vão descobrir comigo, quem perde alguém em algum momento de forma drástica, quer ver uma coisa drástica? É um acidente. Isso ninguém prevê, não é verdade? É uma coisa súbita, externa e violenta que independe da nossa vontade. Imediatamente se pensa, será que ele tem seguro? Será que ela tem seguro? Primeira pergunta. É a primeira Aí, pergunta que a gente como recebe. nós estamos no meio, você recebe, né, um contato, olha, o fulano acabou de falecer, faleceu, você poderia nos ajudar? Como? Se ele tem seguro, será que eu consigo descobrir onde ele tem seguro? A gente, evidentemente, orienta. Olha, se você possui uma conta bancária, se você tem algum empréstimo tomado, provavelmente você Algum deve tipo ter de uma seguro. pólice que, né? Provavelmente. Então, se dirija à entidade, instituição e verifique. Você vê, David? Então, a gente não se preocupa em antever. Nós não somos protagonistas. Chegamos para apagar incêndio. Sim. E aí, Acho que tarde o demais. que pode ficar de recado para quem está nos ouvindo é quando alguém for fazer uma oferta de seguro de vida, escute. Escute. Pelo menos Escute. É. Entenda o Nossa, porquê. Veja. Se você talvez não viu a necessidade, sendo jovem, às vezes o jovem, sou jovem. Cara, acontece muito acidente com o jovem, Nossa. se não gera fatalidade, gera invalidez parcial, invalidez total. Às vezes ele é o principal gerador de renda da família. Isso. Cuida da avó, cuida do pai, e se acontece alguma coisa. Então, escuta quem está ofertando, seja da cooperativa, seja o corretor de mercado. Escuta, entende. Às vezes você está achando que vai pagar muito caro, mas não é essa Não, a realidade da maioria dos seguros. E tudo é modular hoje para caber no bolso e para atender a necessidade de vida e o momento de cada pessoa. Isso, esse é o momento. Eu estava até anotado aqui para perguntar para você, porque tem diversos tipos, né? Tem para diversos tipos de pessoas, né? Pessoas que estão mais jovens, pessoas com patrimônios maiores, enfim. Tudo isso é adaptável hoje, né? Sim. E eu fico pensando aqui sobre a questão cultural, né? Nós falamos aqui de 30 anos de experiência, 15, 40 anos, né? Quanto isso mudou, como vem mudando a cabeça do brasileiro, né? Eu lembro que antes era difícil você escutar falar de seguros. Hoje você já vê que o assunto, pelo menos, ele está nas rodas dos agricultores, dos empresários, né? Sim. Das pessoas físicas. Então, isso tem mudado muito. De fato, o seguro alto, ele é o mais Convencional e conhecido. Porque o cara, ele normalmente ele pensa, né? Mas se eu bater consegue numa ver. Ferrari, né? O que eu vou fazer, né? E a gente está vendo isso o tempo inteiro É que ele acontecendo. consegue enxergar, ele consegue visualizar o risco. Isso. Ele vê colisão toda hora na cidade. Isso. É uma moto que caiu, é um carro batido, é um carro pegou Um fogo. atropelamento. Agora ele não consegue visualizar uma pessoa que está doente, que tem um problema sério cardíaco, tem que fazer uma cirurgia, ou qualquer um outro problema, assim. Então ela não consegue visualizar. Então o ser humano, ele só tem capacidade de aderir àquilo que ele visualiza. Aquilo que ele não visualiza, então ele não tem conhecimento, então ele tem dificuldade de acessar. Começar... Só para concluir esse raciocínio, foi bem lembrado. Ó, se vocês têm que ter em mente, o seguro tem uma função social enorme, seja no âmbito da pessoa, da vida da pessoa, bem como da indústria que ele possui, do banco que ele faz a gestão,
da lojinha, do agronegócio. Ele tem uma função social enorme. Sim. Nós temos que... Uma coisa importante que nós temos que destacar, e segura a poupança interna também, sabia? Nós perdemos longe para alguns países da nossa região aqui. É verdade. Eu lembro, teve uma época aqui na nossa cooperativa que nós tivemos um grande problema climático aqui na região. E só a cooperativa, ela indenizou 284 milhões de reais para os agricultores. Quando a gente fecha a conta, no final do ano, você fala, o que seria 284 milhões menos na economia? Nossa. Ou seja, agricultores que provavelmente teriam que vender a sua propriedade. Vender a propriedade, vender E seus ainda bens, continuar devendo. né? E esse dinheiro, ele replica, né? Porque o Replica. agricultor, na época, ele paga a revenda de insumos, Isso. que a revenda de insumos paga o salário dos colaboradores. Então, você imagina a falta disso, quantas pessoas ficariam desempregadas? Olha esse impacto, né, socioeconômico. Socioeconômico. Nós Ele temos tem que um efeito no controle de preços também. Claro. Sim. Porque se eu não tiver seguro, eu estou numa indústria e não tenho seguro disso, se acontecer um incêndio, eu tenho que agora, vou ter que... não tem seguros no mercado, não existe mercado de seguros no planeta. Imagine quanto seria o custo de um carro. É. Porque se acontecer um incêndio na minha fábrica, eu vou ter que repassar isso para o consumidor. Exatamente. Se acontecer um problema na minha horta, eu vou ter que passar isso para o consumidor. E assim vai em todas as cadeias. Então ele também faz um efeito de controle de preços. Sim. Sem os seguros, o mercado seria bem mais Eu complexo. vou mais longe, David, de falar. Eu vou entrar no âmbito geral do seguro. Veja bem, você mencionou o seguro, o mercado segurador devolve, né, em forma de indenizações para a região onde ela está alocada. Tem muita gente que eu só pago o seguro e não recebo. Olha, se você parar para pensar, quando uma indústria queima, ela lá tem 1.000 funcionários, seriam 1.000 funcionários desempregados. Ela vai retomar aquela atividade, certo? Ela vai comprar serviços da loja do material de construção, mão de obra de reparação, ela vai repor máquinas, ela vai pagar o banco que ela tomou emprestado, senão ela vai entrar lá no cadastro negativado. Sim. Você entendeu? Sim. Gente, a função social ele é enorme, só que nós temos que trabalhar muito. Vai envolver uma cadeia produtiva. Uma cadeia produtiva muito grande, com certeza. Eu acho que ainda é um problema, né? Eu acho que um pouco do latino, eu acho um pouco isso, é de a gente não conseguir tangibilizar isso. Porque nós estamos falando de seguro alto, a pessoa tá com o carro na mão e fala, se eu bater naquele outro carro, eu vou ter que pagar, eu não vou ter dinheiro. Então ele consegue tangibilizar. Todos os outros, ela tem que ter a iniciativa mental de dizer, tá, como é que eu faço isso, né? Como eu cuido disso e o porquê, e como eu paro de dizer que o seguro eu só pago, nunca recebo nada, né? Então, vamos dizer o seguinte, a partir do momento que eu pago e tenho a segurança que eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir seguro, Você está usando. porque o meu você já patrimônio está está... Né? De uma certa maneira, você está usando. Exatamente. Você está tendo Isso. tranquilidade. Então, você está... de uma certa maneira, a tua saúde, você está cuidando da sua Saúde saúde. mental. De alguma tá- forma. mental. Você está cuidando da sua saúde mental. E isso vai entrando na gente, né? Porque assim, ó, eu comprei um carro uma vez e ficou um tempo entre sair o seguro dele. Pois eu deixei o carro na garagem. Falei, não, deixa o carro aí, não sai Você com ele viu da a garagem. preocupação, o foco? É que tá? Fui de Uber. Aí a minha esposa falou assim, mas não vamos de carro? Eu falei, não. Ainda não. Ainda não, deixa ele. A hora que acabar, eu. Tá liberado pra usar. E aí, voltando um pouquinho na questão do seguro alto, vocês, como especialistas, assim, qual seria a dica de ouro que vocês teriam para dar para os nossos telespectadores? Olha aí, fala assim, né? Net espectador. Telespectadores, Qual é que é a dica de ouro que vocês dariam, assim, dizer assim, olha, quando for fazer o seguro alto, cuida disso, para você não ter dor de cabeça. Porque às vezes o cara quer o mais barato, né? Faz o mais baratinho que você tiver aí. É mais acalentar o meu coração de que eu tenho seguro. Mas na hora que acontece um sinistro, aí ele vai ter uma dor de cabeça gigantesca. Diga para mim aqui o que vocês acham. Você sabe que a gente estava conversando disso, né? Antes de começar. Né? Seguro alto é o mais comum, então a gente acaba conversando mais. Eu vou deixar também os colegas falarem, mas assim, não omita informações. Exatamente. Tudo que o seu corretor, que a sua instituição financeira perguntar, passe a verdade. Porque Por exemplo, Renan. Vamos lá, eu tenho um filho, eu tenho 40 anos e eu tenho um filho de 22 que dirige também, sei lá. O risco aumenta um pouquinho. Se eu omitir a informação que esse jovem de 20 anos, 22, 18 conduz o veículo, eu vou pagar um preço para a seguradora que ela não estava sabendo do risco. Sim. Exatamente. Na hora de um sinistro, na hora que acontece lá o acidente, Concorrência. e ela descobre que aquela rapaz estava usando, aquela moça de 18, 19 estava conduzindo,
há uma tendência da seguradora negar esse seguro. E aí você vai culpar o corretor? Será que ele te perguntou e você não passou as informações para tentar ficar mais barato? Então, jogue a verdade. Que aí o corretor, a instituição financeira vai fazer a condução das coberturas e das condições da contratação da melhor maneira possível. Às vezes o barato pode sair caro, é o que a gente sempre fala bastante com os segurados. Você falando isso uma vez, eu fazendo um seguro de um carro meu, eu estudava na universidade, e aí me perguntaram assim, você vai na universidade com o carro? Eu achei estranha a pergunta, né? Eu falei assim, eu vou. Entrar na minha intimidade? Não, eu vou sim, mas por quê? Mas eu compro o carro para isso aí mesmo. É isso aí, ué. Ela falou, não, porque daí a gente coloca Tem que aqui colocar. e calcula o risco sobre isso aí. Sim. Né? Então, eu não omiti, Sim. né? Eu podia ter pensado assim, acho que vai aumentar o valor, que eu vou falar que não, né? Mas esse é um item, é você não omitir as informações. Tem mais alguma coisa E que vocês além acham de não interessante? omitir, nós como corretor, nós temos que fazer todas as perguntas possíveis para o cliente, porque ele não tem conhecimento do seguro, quem tem somos nós. Isso. Então, você tem que perguntar se o carro dele fica na rua, é uma pergunta Boa, que Maria. ele não tem essa questão. E ele tem um filho lá de 18 anos, recém-tirado carteira, que é o meu exemplo do meu filho, né? Então, assim, o meu carro ele não dirige, porque ele não está no perfil. Porque eu dei um carro para ele, falei assim, olha, esse carro é seu. Então, assim, lá em casa tem uma política. Cada um tem o seu carro para não dirigir o do outro carro. Perfeito. Vai fazer multa, vai bater. Então, assim, se eu bater meu carro, eu vou ficar a pé, né? Eu não vou lá pegar o carro do meu filho para dirigir, ou da minha filha, do meu marido, porque eu tô a pé. Não, porque quem bateu fui eu. Então, assim, a responsabilidade é minha. Sim. Então, o cliente, ele não tem essa noção dos riscos que existem. Por exemplo, essa questão da universidade. Eu nunca imaginava que... É porque eu tive casos de cliente meu que o carro foi roubado dentro da universidade, lá o UEM. Clientes que foi roubado o carro na frente da catedral. Então, assim... É um carro que está mais exposto. É um carro que está exposto. Exposto. Então, assim, ali, por exemplo, você chega ali 2 horas da tarde na frente da catedral, você não consegue estacionar o carro para entrar dentro da igreja, porque tá cheio de carro. O pessoal que trabalha naquelas imediações, tudo deixa o carro na rua. Sim. Então, assim, vou trabalhar. Você usa o carro para ir ao trabalho? Sim. Fica guardado ou na rua? Fica na rua. Garagem, Então, essa pergunta tem Tudo que... influencia. Tudo influencia. E tem que perguntar. Porque se roubou o carro dele durante o dia e vai verificar que eu vou todos os dias para o trabalho e eu deixo o carro na rua, eu estou agravando o risco. Sim. Então, se o cliente não faz essa informação, o seguro vai ficar mais barato. Só que a hora que dá um sinistro, a seguradora vai abrir sindicância. Mas eu gostei que a Mari disse assim, ó, a importância de um bom profissional orientar, Claro, não é? claro. As pessoas. Por quê? Porque, de fato, a maioria da população não conhece os Não detalhes. conhece. Não conheço. E ele acaba dizendo assim, puxa, comprei um seguro mais barato e agora eu tô tranquilo. Aí acontece de o carro ser roubado e você chega lá e diz assim, graças a Deus eu tenho seguro. Aí você chega lá e a pessoa fala, não, mas você não vai ter a cobertura, né? Ô, David, eu vou fazer um comentário aqui que é a obrigação do profissional. Veja bem, na relação consumidor-seguros, ou pode aí, os seguros entenda-se, a seguradora que tem o corretor, eu tenho o banco, né, que vai fazer isso. Nós normalmente fazemos o trabalho, nós é que entrevistamos você. Sim. Eu quero saber o que você faz, se você é casado, se você é solteiro, se você estuda ou não estuda. Se você viaja frequentemente para São Paulo, Rio, qual o tempo de... É importante esse tipo de coisa, certo? São regiões de mais risco, né? Vamos pensar assim. É sempre essa percentualização de exposição, sim. né? Usa no dia a dia para fazer visitas ao trabalho. Vídeo em São Paulo com os alagamentos lá. O que acontece? Ó, são intempéries naturais. Sim. Nós temos Maringá uma qualidade inigualável, porque as caindo em cima dos carros. Você imagina, se o teu Tem carro está cobertura, guardado, isso. né? São eventos Durante o dia. cobertos. Você dá um exemplo de São Granizo. Paulo, né? Hã? Seu carro está guardado no estacionamento durante o dia trabalhando. Aí vem aquela chuva forte que alagou tudo. Se o seu carro está lá no estacionamento, o risco dele ser alagado vai ser muito menor. Exatamente. Outra coisa que você falou de uso comercial, o carro usa para trabalho, né? Aí tem uma coisa importante, se o carro é adesivado. Essa questão é importante. Eu tive um exemplo que o cliente, ele tirou o carro, trocou o carro da filha, passou o carro para a empresa e ele adesivou. Eu não tive conhecimento. Não informou. Né? E aí dá o sinistro. Pronto. Mas pera aí, agora me explica melhor isso aí. Ele adesivou o carro e aí... E aí, seguinte, se você não colocar que o carro tem adesivo, né, que é uso comercial. Se você colocar que é uso comercial, então ele automaticamente vai estar adesivado.
Então, agora, se você usa, que é uso particular, e o carro está adesivado. adesivado, ele vai perder a cobertura num eventual sinistro. Porque Mesmo que daí, você não usa para o trabalho. mesmo que você Mas tá não com use, adesivo. mas ele está com adesivo. Então, entende que aquele carro é para uso comercial. Mas se eu colocar o adesivo do Palmeiras lá, não tem problema nenhum. Ele vai olhar e falar. Corinthians Isso aqui Do tá tudo Palmeiras bem. pode. O pessoal faz muito isso na época de campanha eleitoral, né? Isso, tem que Adesiva tomar cuidado. tudo. Isso. Eu sou só Exato. um eleitor e adesivo meu carro. Aham. A seguradora pode considerar o seu carro. É, carro inclusive nós recebemos, inclusive, um informativo na época da campanha, né, Ricardo? nos Que era para avisando, comunicar, né, alerta, as pessoas que iam usar o veículo para a campanha eleitoral, Campanha. que eles que teriam que fazer alteração na apólice do seguro, fazer um aditamento, um endosso, informando que o veículo estava sendo para uso comercial. Olha só. É. Agora, Eu queria só fazer um complemento, David, porque Claro, é claro. importante. Ó, o neto espectador tem que saber o seguinte, gente: seguro. Eu fiz o seguro total. O que é seguro total para você? Bom, primeiro, seguro total compreende você ter o carro com outra cobertura para colisão, batida, incêndio e roubo. Agora, você já notou que a pessoa faz o seguro de danos materiais e corporais terceiro baixíssimo? Nós estamos com uma cidade que tem carro de 1 milhão, meio milhão. Você contrata uma cobertura de 50 mil reais, o que isso cobre? Responde para mim. É melhor eu falar que não tem Fala que não tem cobertura. cobertura? aqui né? na região O teu você carro vê ainda tá carro, coberto, mas o carro terceiro não. Porsche, Ferrari, Nossa. Lamborghini, você vê Carros usados carro. hoje Achei. partem de 100 mil reais, o mais Eu- básico. O Os mais para-choque é básicos. 30 mil reais, meu Então, amigo. você colocar 50 mil de cobertura, você, na verdade, você tá com uma proteção falsa, né? Ah, É, e o Então, cliente Se pegar 2 carros, pois é. né? três. Fazer um engavetamento, você foi o causador. Ontem houve um acidente aqui na cidade e um carro, ele acertou 2 carros parados, né? Então, Tomara que seja carro pequeno. Porque senão vai- mas é um risco. Mas é um um risco. risco, né? Sim. Se for um carro desses de esporte ainda, é meio mais caro. Eu costumo, quando passa um carro desse perto de mim, eu Você dou até sai uma de lado. afastada assim pra Eu deixar ele seguro embora. a velocidade para ele ir. Vai, pode ir tranquilo. Mas é Cara, um tema confusão. bastante interessante. Vamos lá. Não, mas eu queria. Vocês falaram de carro com adesivo, aí a empresa e tal. Muitos empresários, eles desconhecem, por exemplo, o seguro patrimonial. Alguns já conhecem, fazem, tá? Tudo, cuidam muito bem disso, dependendo do porte da empresa, né? Quanto maior, há um cuidado ainda maior por isso. Existem processos bem complexos, né, de análise, de avaliação daquele risco, né, empresas que vão lá avaliar, mas na maioria dos casos nós temos pequenas e médias empresas que também podem ter o seguro patrimonial. O que vocês falam aí para as pessoas que estão nos assistindo? Dizer assim, não, você pode, e por que o pequeno empresário precisa ter um seguro Eu costumo patrimonial? falar, né, quando a gente conversa com os nossos gerentes de conta que fazem oferta, que a empresa do empresário, aquele pequeno comércio, muitas vezes é confundido com a própria vida dele, né? Claro. Sim. É da onde ele tira os recursos dele para sustento da família, sustento dos A única funcionários. fonte que ele tem é essa. Normalmente é a única fonte de renda. E aí ele não faz a proteção adequada ali, né? Então, às vezes ele não tem nenhum fundo de emergência, né? Não Ele tem. não faz nenhum fundo de emergência para situações que possam acontecer no comércio e também não faz a proteção. Então, a gente vê aí, é recorrente, alguns incêndios acontecendo, quebra de um vidro que tem na frente, né? Toda a fachada da loja de vidro ele não tem a proteção. Não tem a cobertura. Exato. Não tem cobertura de roubo de equipamentos, não tem cobertura de danos elétricos. A gente vive numa região em que a incidência de raios é muito forte. Sim. Então, para estragar um equipamento por causa de uma chuva forte, Sim. é enorme. E aí vai afetar o fluxo de caixa da empresa. aumentar o fluxo Então, de às vezes, ele ia pagar lá o funcionário, mas ele teve que desembolsar 10 mil reais por um problema que deu numa geladeira super importante que tem no açougue. Como é que ele fica? Estragou toda a carne. Estragou a carne. Tem coberturas que garantem a deteriorização da carne se ficar muito tempo sem energia. Mercadoria. Então, assim, a gente recomenda, procure os profissionais, procure a sua agência, procure o corretor, porque, assim, é muito importante. As pessoas acham que é caro de maneira geral, principalmente nos comércios. Não é caro, a importância que tem esse sua empresa seguro. em risco. A empresa dele está em risco. Teu Daí, negócio, Como você falou, né, David? Quando você vai para uma indústria, tem toda uma avaliação muito mais complexa. Se tem brigada de incêndio, se não tem, como é que faz a gestão, como é que está a fiação. Mas essas empresas normalmente tendem a procurar isso. Agora, o pequeno comerciante, ele tem uma série de seguradoras que atendem ele no mercado com condições certeza. de valores muito atrativas em que ele protege o bem dele, porque daí ele pode dormir sabendo que a geração de receita dele lá está protegida. Porque às vezes o pequeno empresário, né? Eu falo isso porque minha família toda sempre teve empresa também. É o trabalho a vida inteira que está ali.
Não é uma vida. Vida mesmo. Perde. Não, e outra coisa, se perder aquilo ali, vai começar do zero. Começa, Com 50, com 60 anos de idade, quem vai conseguir fazer isso, né? Com a mesma energia que trouxe até ali. Então, às vezes, um seguro bem feito, né? Sim. Não é qualquer seguro. Perfeito. Um seguro bem feito, ele faz a diferença, não só na vida dele, mas de toda a geração que vai ficar ali para frente com aquele comércio. E também tem uma outra situação importante no seguro empresarial para os clientes, que o que acontece? Muitas vezes ele não tem noção do risco que está tendo lá na empresa dele. E quando ele contrata uma apólice seguro empresarial, que é feita uma vistoria prévia lá nesse local, eles vão avaliar que o risco dele está ruim. A seguradora pede para ele fazer melhoria, consertar, arrumar o risco. Às vezes está faltando um extintor, ele está com a mercadoria colada no teto, a fiação está exposta. Tem um gás no lugar errado. Exato. Então, assim, tem umas gambiarra de fios todo lá. Mas o Brasil não faz gambiarra. Qualquer Não probleminha. faz No pouco. Brasil não tem essas coisas, mas pode acontecer um Curto-circuito? Curto-circuito. Principalmente, por exemplo, lojas que têm mercadorias mais perecíveis, a parte de plástico, isopor. Então, ele fica muito próximo, exposto, então vai aquecendo, daí aquilo pega fogo. E aí, às vezes, ele não tem conhecimento disso. Ele é leigo no assunto. E quando vai fazer vistoria, dá como se fosse uma consultoria para ele. Exatamente. Isso aqui tá errado, isso aqui tá Tem uma errado. carta de seguradora com as fotos, olha, faça isso para corrigir o risco. E aí, com isso, ele acaba recebendo uma consultoria gratuita. Pode ser que, às vezes, ele nem faça, porque, às vezes, ele vai ter que consertar aquilo para depois a seguradora voltar lá e dar o de acordo. Mas, pelo menos, ele tem a ciência de que precisa Mas ser ele feito, tem conhecimento dos riscos que está acontecendo na empresa dele. É isso. E Na aí verdade, alguns até acho que reclamam, né? Pô, o cara veio aqui, Acontece, diz que tá pô. tudo errado. Tá Mas na botando verdade tem defeito que olhar no pelo negócio, lado. Ele tem que olhar lado assim. positivo da Poxa situação. vida, eu tô em risco. Isso. Independente de qualquer coisa, eu vou arrumar isso aqui porque a pessoa tá querendo me ajudar, né? A cuidar do meu patrimônio. às vezes eu Esse falo, olhar, às vezes né? eu falo para o cliente, ó, se você não for fazer, mas pelo menos deixa fazer a vistoria, a inspeção, porque aí você vai saber tudo que você precisa fazer de correção. Perfeito, muito bom. Gente, falando nisso, nós temos aqui também a questão do residencial, né? Nós falamos de árvores que caem aqui em Maringá, nós falamos que nós estamos tendo enchente em alguns lugares, nós temos problemas, de repente, de um curto-circuito na casa. E a residência nossa? É o nosso cantinho, o nosso aconchego, onde a gente vai e fala assim... Porque às vezes você vai num hotel bom, mas na hora que você chega em casa, deita no seu colchão, você fala, aqui é meu lugar, né? Que é meu lugar. E aí? Como é que tem pessoas que até hoje falam assim, não quero saber, não vou fazer seguro, se pegar fogo, pegou fogo e eu começo do zero? David, o residencial hoje, né? Assim, nós temos uma estatística a nível de mercado, né? Eu acho que hoje 15% de todas as residências no Brasil são seguradas apenas. Você já imaginou o tamanho do risco? Do risco. Apesar que nós temos aí também que considerar o seguinte, o consumidor ele tem a impressão de que o seguro é caro, porque ele se baseia pelo automóvel. Mas uma residência de 500, 600 mil reais, o seguro não é caro, concorda comigo? Para você ter a cobertura do incêndio do imóvel com o conteúdo que são os móveis, um dano elétrico, um roubo ou furto qualificado, né? Nós tivemos aqui recentemente, né, o ano passado, não, o ano retrasado, o estrago que foi feito na região de Maringá, né? Então, nós estamos vendo coisas aí bastante... Então, o que acontece? Nós temos que fazer com que o consumidor tenha a consciência e busque esse tipo de proteção. Porque aí, como diz, o trabalho, o cara chega a trabalho, chega em casa, não tem a casa, né? É triste. Eu fiz um levantamento, assim... estatístico do Renan, né? De onde você tirou isso? Pesquisei, né? Então, realmente, ano passado ainda tivemos um ano... Olhando aqui para Maringá, a nossa região, a cidade aqui em volta, não teve nenhum vendaval, assim, grande, mas 22 e 23, 2022 e 23, foram 2 vendavais por ano. 2 por ano. 2 por ano. Então, como é que a gente fica desprotegido nesse sentido? Né? Não dá para ficar na torcida só, né? Não dá para ficar na torcida. Então, aqui em Maringá acontece muito, a gente tem muitas árvores que precisam, né? Estão em processo de troca e pode ocasionar um acidente. Tem a cobertura de roubo, como o Ricardo falou. Pô, você tá indo pra praia aí no janeiro, fevereiro. Cara, você vai contar só com o cachorro, né? Assim, hoje em dia não dá. Então... Às vezes nem o cachorro tá mais lá, hein? Os cachorros chegam lá e tacam a patinha pra cima, né? Com o ladrão lá, então não dá. Acontece, então assim...
Eu sempre falo bastante, né? A gente acaba comparando com o seguro de automóvel. Uhum. E aí, quando você traz o valor da sua casa perto do valor que você paga, Nossa, vale muito. vale a pena. Ele é muito mais barato quando comparado a um seguro de automóvel. Sim. Né? E você acredita, por exemplo, hoje, quanto tempo que uma pessoa ela gasta hoje para ter uma casa própria? Uhum. Então, assim, um índice grande de brasileiros não tem casa Não própria, tem. paga aluguel. Sim. Agora, você imagina, ele tem dificuldade ao longo de 30 anos de vida dele conseguir comprar uma casa. Exato. E aí, quando ele consegue construir uma casinha, aí ele vai deixar, né? Sem nenhuma cobertura. Sem nenhuma garantia? Normalmente, a maioria das pessoas, quando tem, é uma casa só. Tem uma. É. Porque nós temos A maioria dois, tem uma casa. nós temos dois momentos da nossa vida. É um para você construir e o outro para usufruir. Exatamente. Só que 70% das pessoas hoje do Brasil, eles não têm para usufruir. Ele chegou na idade de usufruir e ele ainda não consegue, porque ele não, ao longo da vida dele, ele não conseguiu fazer essa matemática básica, né? Essa Sim. economia, a nossa economia básica mesmo, a continha básica, né? A educação básica Educação financeira. básica Nós temos que financeira. começar lá na escola, né? Exatamente. Seriam as primeiras coisas. A gente tá falando só da proteção, sem falar de todos os benefícios que esses seguros que a gente falou até agora, né? Exato. Os benefícios que tem envolvidos no seguro de vida, com seguro viagem que tem dentro, Tem. assistência domiciliar no seguro residencial, que faz 200 tipos de serviço, os serviços que tem no seguro de automóvel, enfim, tem uma série de benefícios que a gente pode usar no dia a dia. Tive um Exato. exemplo, caiu o final de semana, que queimou a placa do disjuntor lá da energia. E aí, se eu não tivesse seguro, eu ia ficar final de semana sem. Uhum. Aí eu liguei para assistência, eles foram lá, trocou o disjuntor final de semana, trocou e voltou a funcionar. Eu uso bastante isso. Eu em casa, o lá, assistência a gente 24 horas, eu fantástico. tenho duas apólices. Uma só para assistência 24 horas. a gente usa E outra bastante. para Super protegida. cobertura, porque daí não dá, Bacana. porque as coberturas do 24 horas, ele tem é limitado, né, Limitações. pro encanador, essas coisas todas lá, a parte elétrica, tudo. Então aí você fala, vou fazer uma com bastante assistência e outra que tem assistência e mais a cobertura total do imóvel. Eu vou só império. complementar uma coisa que o chamado descarte responsável. Porque a gente né? é corretor de seguro, então a gente tem que ter essa proteção, né? Tem seguradora que já promove, por exemplo, você tem uma limpeza, uma reforma. O que você habitualmente faz? Você contrata um terceirizado, o cara pega ali. Uma caçamba lá, alguma coisa. É comum o terceirizado, ele vai lá com o carrinho dele e joga lá no fundo de vale, né? Se você tem o seguro, você usa o sistema de coleta desse serviço, né? O descarte responsável. Tem seu custo? Tem, mas você tem a pólice para isso, você cobre isso aí. A limpeza Aliás, você de uma pode caixa ser d'água. responsabilizado também por isso, né? Pode, Essa é a se verdade. for denunciado, você vai ser chamado A a mídia limpeza ali. de uma caixa d'água praticamente é o custo de você ter uma pólice de seguro de emergência. Perfeito. E ela é necessária ser Só- feita pelo menos a cada 6 meses, e a maioria das pessoas não fazem. O único Tá dentro de um item, serviço o de único seguros. item que você usa já cobre essa pólice seguro para todos os demais. É isso aí. itens. Gente, tá incrível esse bate-papo aqui. O pessoal vai adorar isso, aí vai poder assistir, aprender. E o tempo voou, já passamos aqui do tempo nosso. Mas eu queria que vocês fizessem um encerramento, vou começar com você, Mari. Pensando assim, olhando, qual é que é o futuro dos seguros, né? Dos seguros no Brasil? Como que você imagina o futuro dos seguros daqui para frente? Como que as pessoas estão chegando? Enfim, queria que você desse o tchau e já comentasse um pouco sobre isso também. Oi, tchau. Eu penso assim, na minha opinião, que eu quero passar para o consumidor, que o seguro, desde quando iniciou lá há décadas, há milhões de anos, digamos assim, ele nunca mudou, ele só foi evoluindo, né? Então, porque nós comentamos no começo, a necessidade do cliente foi com que você fosse construindo essas apólices de seguro de acordo com a necessidade do cliente. Então, com essa tecnologia que está vindo aí, está facilitando a vida das pessoas para ela ter esse conhecimento, ela tem mais acesso hoje, porque o acesso antes ficava só com o vendedor e o consumidor final. Hoje não, hoje os clientes eles têm acesso, né, com a rede, com a tecnologia, ele consegue hoje visualizar todos os tipos de seguro que tem no mercado. Então ele pode consultar, né, agora com a inteligência artificial, consultar todos os tipos de seguro que tem, e aí os detalhes, o afinamento desse seguro, ele vai procurar o corretor que vai dar esse subsídio e finalizar e dar as dicas para ele do que realmente ele precisa para ter uma pólice de seguro hoje. Então, assim, desde uma diarista que pode ter um seguro de vida até o mais alto escalão pode ter uma pólice de seguro de vida hoje. Muito bem. A tecnologia está, então, democratizando, né? Democratizando, exatamente. Muito bem. Ricardo, você. Minhas considerações finais são as seguintes. Sobre o seguro, eu vejo com uma perspectiva muito boa.
cada vez mais ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Não adianta, já faz, né? Mas penso que ela é democrática, né? Está mais democrático hoje, como a Marilei bem frisou. Hoje, as informações estão na palma da mão, não é verdade? As instituições estão aí, todos estão... São vários canais de comercialização, né? Nós temos os corretores, nós temos os bancos, mas todos trabalham em prol de um mercado só, né? Então, quando se fala da instituição seguro, eu vejo com muito otimismo, até porque o nosso dia a dia mostra, a necessidade mostra, a conscientização mostra que nós precisamos estar bem protegidos. Então, só vejo de forma bem otimista, bem positiva, e eu acho que cabe a nós, agentes do mercado, fazer o nosso melhor. Ótimo, Ricardo. Perfeito. Renan. Tentar não ser redundante, né? Os mestres falaram aqui, é uma grande verdade. Acho que o conhecimento nunca foi tão universal. O que a gente está fazendo aqui hoje, 10 anos atrás, a gente não imaginava fazer. Jamais. Então está na mão de vocês a informação. A inteligência artificial está vindo hoje, ainda está mais no atendimento pós-contratação de um seguro. As seguradoras estão fornecendo esse serviço para agilizar os processos. Mas ele também deve afetar a oferta dos produtos, né? Ele vai entregar daqui a pouco soluções na palma da nossa mão e está cada vez mais. O que eu queria reforçar também, o atendimento especializado não vai deixar de existir. Não. Né? Tem seguros, David, que eu faço seguro só da mão da manicure lá. Eu posso fazer esse seguro. Daqui a pouco vai estar mais universalizado esse acesso. Né? Eu posso fazer o seguro do joelho do Neymar, que está no Santos. Isso ele já deve ter, com certeza. Mas Deve assim, ser meio caro esse seguro e aí. já tem seguros de automóvel, por exemplo, que as pessoas podem contratar, que ele aperta o botão que aciona o seguro. Então ele sai de casa, opa, aciona o meu seguro. Quando eu volto, eu desligo o acionamento desse seguro. Então, assim, a inteligência artificial, a informação está nas nossas mãos e conte com os especialistas, seja corretores, seja instituições financeiras, para te apoiar nas melhores decisões. Exatamente. Gente, excelente. Nós estamos finalizando aqui. Poderia ficar conversando 2, 3 horas com esses mestres aqui do seguro. E mais um podcast do Prosperingá. Curtam o que nós estamos fazendo para vocês. Curtam de curtir, não é de apertar o like lá, não. Aprendam, aproveitem, comentem. E nós vamos aqui cada dia mais trazer informações, trazer conteúdos para a nossa população aqui de Maringá e região, para a gente poder mudar a cabeça das pessoas e trazer educação financeira para todas as pessoas aqui de Maringá e de todas as cidades aqui em volta de Maringá. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.